Bom dia, irmãos. Nem preciso dizer para os irmãos que sempre é uma alegria muito grande, né? Estar junto com os amados, quando estamos aqui visitando os irmãos de Curitiba, de São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré. É um gozo muito grande no meu coração. E os irmãos podem estar certos que os irmãos lá de Jaguariúna, onde eu moro, e da cidade vizinha, que nós temos contato constante com os irmãos lá de Santo Antônio de Posse, né? Os irmãos sempre oram, me dando cobertura, me dando proteção, em oração, e sempre estão enviando para os irmãos as saudações dos irmãos, né? Desejo muito grande de conhecer os irmãos, né? Não há nada que alegre o coração da gente tanto como a gente poder conhecer um pouquinho mais do corpo de Cristo, né? Cada lugar que nós chegamos, nós vamos conhecendo na expressão de cada igreja local, de cada localidade, né? Vamos conhecendo um pedaço da Igreja Universal, né? E simplesmente o fato de saber que nós somos irmãos é o bastante para nós, para nos alegrar e nos trazer muito gozo ao coração. Eu queria ler com os irmãos, para a nossa meditação nessa manhã, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Na minha tradução, não sei se é igual nas traduções dos irmãos, mas na minha versão que eu estou usando, diz assim, o 13 começa dizendo: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. É assim? Alguém tem dessa forma? Ou começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu falasse, né? Então, aqui os irmãos estão vendo, Paulo está falando no capítulo 12, mencionou sobre dons do Espírito, né? No finalzinho ele fala, procurai com zelo os melhores dons. E agora ele começa a falar então, mas eu passo a mostrar-vos agora um caminho ainda mais excelente. Mais excelente o que, irmãos? Do que? Que os dons. Então, irmão, veja, alguma coisa está acima dos dons, né? Não desprezamos, não julgamos fora, mas alguma coisa maior, né? E eu espero que o Senhor nos dê graça para nós podermos examinar alguns versículos da palavra e, de certa maneira, irmão, isso vai nos preparar para esse momento que nós vamos participar depois, né? Porque o testemunho do amor de Deus está aqui, né? O pão está aqui e o sangue está aqui. Então os dois estão separados. Se você separar o sangue do corpo de uma pessoa, a pessoa está morta. Por isso que é o testemunho da morte do Senhor, até que Ele venha. Então vamos ver? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que é o amor? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Escuta essa, irmão. O amor jamais acaba. Mas havendo, verso 8, mas havendo
Vai acontecer? Desaparecerão. E havendo línguas? Na minha cessarão. Havendo ciência? Cessará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, isso, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, ó, irmão, não precisa me responder. Não precisa me, por favor, não responda. Só escute e responda aqui dentro. Qual desses três que as pessoas buscam mais? A fé, a esperança ou o amor? Qual você acha que nós buscamos mais? O amor, o que é perfeito, ou profecias, línguas e conhecimento? Não responda. Só aí dentro. Mais um lugar, depois nós vamos compartilhar. Romanos capítulo 5. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas... Bom, irmão, peraí. Gloriar nas tribulações? Você conhece alguém? Eu gostaria de conhecer. Que fala, estou me gloriando, irmão, onde? Na tribulação. Estou me gloriando, irmão, ganhei uma casa nova. Aí isso eu conheço. Mas me gloriando na tribulação? Não estou falando que eu não conheço os irmãos. Eu também não conheço em mim, não, viu, irmão? Eu não falo só dos outros, não. Eu também estou incluído aí. Olha só. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Está vendo? E a perseverança, experiência. Bom, essa palavrinha experiência aí, muita gente não sabe o que é. É caráter. Está vendo? Aprovação, tribulação produz perseverança. O que é perseverança? Aquela pessoa que sofre, ela aprende a ser firme. Não é qualquer coisa que balança. Quando vem aquele vendaval, ela fala, já passei por isso. Tá vendo? Olha, há um irmão que falou, perseverança é um caminhar firme, indesviável. Tá vendo? Então você tem, e a perseverança, porque você aprende a caminhar firmemente, olhando para o alvo, esquecendo do que fica para trás, aí isso vai produzir na sua vida caráter. Amém. Caráter. Então o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, vai ser formada em cada um de nós. E a experiência produz a esperança. Agora, irmão, escuta só. A esperança não confunde. Tá vendo? Por quê, irmão? Então, se a pessoa tem o Espírito Santo, então o amor de Deus já foi derramado no coração. Por que nós não amamos? Né? Por que nós não amamos? Amém, irmãos? Nós vamos ler alguns outros versículos no decorrer do nosso estudo, mas vamos orar, pedir ao Senhor. Pai, nós declaramos, Senhor, que ao falarmos do Teu amor, Senhor, nós somos tocados no mais profundo do nosso ser. Senhor, quão bom é ler na Tua palavra que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. Ó Senhor, hoje nós estamos no Teu amor, Senhor. E a Tua palavra nos diz que o amor jamais acaba. Senhor, dentro de poucos momentos, nós vamos ter o privilégio, mais uma vez, no dia do Senhor, no dia da ressurreição, de podermos lembrar, Senhor. Na verdade, não somos nós que lembramos, é o Senhor que se lembra de nós. O Senhor sabe que nós somos tão esquecidos. Temos lido, Senhor, na carta de Pedro, que muitas vezes os teus filhos esquecem da purificação dos antigos pecados. Senhor, cada domingo, o Senhor coloca diante de nós a lembrança do Calvário. E ainda assim alguns esquecem da purificação dos seus antigos pecados. Ó Senhor, que nesta manhã essas palavras nos preparem para participarmos dessa ceia, Senhor, como nunca participamos antes. Senhor, permita que aconteça conosco nesta manhã, como aconteceu com aquele rei lá do passado, que celebrou a Páscoa de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. Senhor, que nós possamos ver com os olhos da fé, ó Senhor, toda a verdade do Calvário, e que isso traga, Senhor, libertação para nós. Senhor, fala-nos nesta hora, unja, Senhor, Tua palavra no nosso coração, os textos que vamos ler a respeito do Teu amor, Senhor. Que, Senhor, se nós pudermos viver isso na prática, Senhor, se nós pudermos aprender a amar uns aos outros como o Senhor nos amou, Senhor, para nós isso é o máximo que pode acontecer, Senhor. Porque a fé e a esperança vão passar, mas o amor jamais passará. Porque, Senhor, amor não é uma coisa, não é um sentimento. O amor é o próprio Senhor. Tua palavra nos diz que Deus é amor. Quem ama, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Ó Senhor, entregamos esse tempo nas Tuas mãos. E oramos pedindo, Pai, fala no nosso coração. Nos ganhe um pouco mais nessa manhã. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Esse texto, irmãos, 1 Coríntios, há um irmão que sugeriu o seguinte: se você quiser substituir a palavra amor pela palavra Deus, você vai ler que não tem nenhuma violência ao texto da palavra de Deus. Você lê aqui, o amor é paciente, mas se você disser Deus é paciente. O amor é benigno. Deus é benigno. Sabe por quê, irmão? Porque nós criamos uma mentalidade de que amor é um sentimento, uma emoção, né? Uma prática, né? Mas quando nós vamos lá para 1 João, aí o Espírito Santo nos fala que Deus é amor. Tá vendo? Então é impossível que uma pessoa possa amar, mas amar aqui, de acordo com a Bíblia, com o amor ágape, que é o amor de Deus. Você pode amar com amor filéu. Amor filéu você pode amar. Foi por isso que Pedro, depois que negou o Senhor teve que chamá-lo no meio dos outros discípulos e expô-lo perante os outros para que ele aprendesse a não confiar em si mesmo. Quando perguntou, Pedro, Simão, você me ama mais do que esses? Tá bem, irmão? Na nossa Bíblia está escrito, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas ele não falou isso. Na língua grega, ele usou outro verbo que não é o verbo ágape. É o amor que é o amor chamado amor natural, que um pai tem por um filho, uma mãe tem por um filho, o filho tem pela mãe. Sabe aquele amor? Aliás, geralmente quando os namorados, os irmãos começam a se conhecer em vista do casamento, geralmente o amor que existe entre eles é amor filéu. Não é amor ágape, não. O amor ágape é depois do casamento, depois assim dos 4, 5 anos, quando o mel já acabou, sabe?
Aí é que o amor ágape vai ter que entrar, porque se ele não entrar, irmão, é separação na certa. Então, no início, o amor é o filéu. Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Ele disse, não, Senhor, eu gosto de ti. Eu tenho uma amizadezinha pelo Senhor, sabe? Eu estou me apegado a ti, mas esse amor aí que o Senhor está falando, não. Só que ele perguntou se ele amava mais do que os outros, porque ele tinha dito que amava. Aí Jesus perguntou a segunda vez para ele, então Pedro, Simão, então você me ama? Agora esquece mais do que esses. Mas você me ama com ágape? Ele disse, não, Senhor. E aí, irmão, a terceira vez, Jesus usou o mesmo verbo que Pedro usou. Então Pedro, então me diga, você gosta de mim esse pouquinho? Aí o Pedro entrou em pânico. Porque já tinha negado o Senhor. Eu falei, gente, quem sabe nem esse pouquinho eu não amo. Olha, irmão, cuidado quando você vê um irmão, sabe, encher a boca e dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo de todo o meu coração. Cuidado. Meu irmão, porque nós não temos esse amor. Não temos. Então, irmão, a coisa mais alta que o cristão vai alcançar na vida é quando ele manifesta o amor de Deus. Você pode ver que na carta de Pedro, que nós começamos a compartilhar com os irmãos lá em São José, você pode ver que ele tem uma lista começando com a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, e termina, nós achávamos que ele ia parar com amor fraternal, que é o filéu. É de onde vem a palavra Filadélfia, que é filos, amor, e adelphos, que é irmão. Essa é a origem da palavra Filadélfia, é amor aos irmãos. Mas o Espírito Santo não parou, ele colocou mais uma palavrinha. Qual foi? É o ágape. Então o que quer dizer isso, irmão? É que um dia o Senhor vai nos levar a amar não somente os irmãos, mas amar o mundo inteiro. Porque Deus amou a quem? Deus amou o mundo. Então, irmão, esse é o mais alto nível. E aí, eu sei que alguns irmãos ficam chateados quando a gente lê aqui e dá a ideia de que os dons vão ser substituídos pelo amor. Mas, irmão, está escrito aqui na palavra, quando diz que o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Está vendo? Porque está dizendo o seguinte, que o amor é muito mais alto que qualquer outra coisa. Muito mais alto. Não quer dizer que a pessoa não possa praticar, mas se você tem profecia, mas não tem amor, o que ele diz? Não vale nada. Está vendo? Aí você fala em línguas, mas aqui ele fala ainda que eu falo essa língua dos anjos. Viu, irmão? Porque língua estranha não é língua dos anjos, não, viu, irmão? Toda vez que os anjos falaram na Bíblia, falaram na língua que as pessoas falavam. Você nunca viu um anjo chegar e falar numa língua que ninguém sabe. Sempre que ele falou, todo mundo entendeu. Só que é uma língua, eles têm uma língua celestial. E aí Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, o quê? Serei como bronze, que soa como símbolo, ou sino que retine. Você já viu o sino como é que é, né? Na hora de bater o sino, você não pode ficar perto, não. Quando bate aquele ferro, né? Eles puxam aquele ferrão assim lá dentro, aquela bola, e ele... Se você estiver perto, você... Pegou, você vai cair. Tá vendo? Porque tem gente, irmão, que assim ele faz, sabe? O som de todo tamanho. Sabe por quê, irmão? Porque o sino é oco. Tudo que é oco faz muito barulho. Está escutando? Não? Está escutando? Por que esse faz barulho e esse não faz? Tem conteúdo aqui. Aí você vê irmão fazendo barulhão na igreja, irmão. Cuidado. Por dentro está tudo vazio. Agora bateu. Tem conteúdo lá dentro. Tá vendo? Não se iluda, irmão, com barulho de sino. Tá vendo? Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Irmão, sabe o que me impressiona? É que aquilo que a Bíblia coloca como mais alto, a gente não busca. A gente busca aquilo que é de menos valor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres,
E ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me... Os irmãos lembram de um exemplo, no Novo Testamento, de alguém que deu, mas não tinha amor. O outro deu porque tinha amor. Quem se lembra? Quem é bom de Bíblia aí? Vamos ajudar um pouquinho mais. Livro de Atos. Né? Fala, irmã. Fala alto. Tá vendo? Ananias e Safira. Irmão, você sabe o que Ananias e Safira deram aquela oferta? Porque no capítulo anterior, que é o 4, Barnabé deu tudo que ele tinha. Eles foram movidos pela inveja. Tá vendo? Porque quando o Barnabé deu a oferta dele, irmão, sabe o que ele deu? Ele deu a propriedade que ele tinha em Chipre. Está escrito lá. E sabe o que é Chipre, irmão? É o lugar mais caro do planeta Terra até hoje. Quando uma pessoa fala assim, eu tenho uma propriedade em Chipre, o cara fala, opa. Ô, irmão, não é chifre não, viu? Chipre. Que a gente não pronuncia muito bem, o irmão chegou lá, o irmão falou que tem um lugar chamado Chifre. Não, Chipre, com P. Aí, irmão, sabe o que ele deu, irmão? Meu entendimento? O Espírito Santo registrou uma palavrinha ali, mas está escondidinha, diz assim, Barnabé era levita. Tá vendo? E naquela ocasião o Espírito Santo tocou e falou, Barnabé, você esqueceu do que está escrito no Antigo Testamento? Que os levitas não têm porção aqui na terra? Que a porção deles é o quê? É o Senhor. Eu disse, puxa, Senhor. Não posso ter. Foi lá e vendeu, colocou no pé dos apóstolos. Aí a Ananias e Safira falou, você viu? Está todo mundo bajulando lá o Barnabé. Todo mundo lambendo ele. Você viu lá, ó, só falta carregar ele num carrinho. Só falta pôr ele no trono lá em cima. Nós também vamos mudar, mas só tem uma coisa. Não podemos dar tudo, né? Tá bem, irmão? Para quem que era aquilo, irmão? Era para os pobres. Então, ainda que eu distribua todos os meus bens para o pobre, se não tiver amor, irmão, se eles tivessem chegado e desse a 10ª parte, eles teriam dado igualzinho o Barnabé. A mesma coisa. Só que tem que ser, irmão, movido pelo amor. Se não for pelo amor, não tem valor. Tá vendo? Os irmãos sabem o que é fogo estranho? Lá, lembra lá do Levítico? Dos filhos de Arão que ofereceram, queimaram incenso com fogo estranho? Irmão, a igreja hoje está cheia de fogo estranho. Cheio. Por quê? Nós estamos oferecendo sacrifício para o Senhor, mas ele não foi movido pelo fogo do Calvário. Está vendo? Tem um fogo lá que foi Deus que acendeu. Aquele altar chamado altar de bronze, quando eles colocaram o sacrifício, Deus mandou fogo. Saiu fogo da presença de Deus e lambeu aquilo ali. E aí o Senhor diz, nunca apague o fogo do altar. É o altar do holocausto. O que eles fizeram? Eles pegaram o fogo de outro lugar que não era daquele altar. Então, irmão, hoje, muitas vezes na igreja, nós estamos oferecendo a Deus sacrifício, mas não fomos tocados pelo fogo do Calvário. E aí o Espírito Santo vai dizer, é fogo estranho que está sendo usado. Então, irmão, para o Senhor, irmão, o que é importante é que o amor tem que mover todas as coisas. Então eu li para os irmãos aqui, 1 Coríntios, é um capítulo assim, fora do comum. Muito, muito interessante. Eu me lembro que numa fase da minha vida, eu tive uma dificuldade com algumas pessoas e eu estava muito machucado, muito amargurado. E aí um irmão que eu respeito muito, me ajudou muito. Aí ele vem lá, né? Estava morando do outro lado do mundo. E ele vem para o Brasil. E aí eu fiquei, puxa vida, aguardando que o irmão vai me trazer uma palavra, vai me trazer alguma coisa para me ajudar nessa situação que eu estou passando, né? E o irmão calado, sem falar nada. Eu falei, não é possível. O irmão vem lá do outro lado e ele sabe que ele pode me ajudar, né? O que eu esperava? Ele vai chegar e falar comigo, irmão Deus, você está certo, os outros estão errados. Mas ele não falou nada. Aí no último dia da conferência, né, uma semana de conferência, aí na hora de despedir, dar um tchau, eu falei, puxa Senhor, até agora, nada, o irmão não abriu a boca para me dizer nada. Aí no último momento ele, irmão, eu trouxe um presentinho para você. Aí eu, puxa, que me alegrei, né? Então quem sabe vai me dar um livro aqui, alguma coisa, que vai me ajudar a solucionar esse problema que eu estou passando.
Os irmãos entenderam, né? Eu estava em choque com alguém. E aí, irmão, entrei dentro do carro, tal, despedi, e aí pedi a esposa para tirar o papel do presente. Que quando ela abriu, ela disse: ó Deus, isso é um quadro. Quando ela me deu, 1 Coríntios 13. Eu tive que parar o carro no meio da estrada, assim. Tive o em cima do volante do carro. Você tem que aprender a amar. Seu problema é amor. O outro não te ama, tudo bem, mas você tem que amar. Olha, mas foi duro sair daqui, muito duro. Porque o coração da gente, olha, nós não imaginamos, irmão, esse trono que nós temos no nosso eu. Irmão, não se assuste de eu falar tanto sobre essa questão. Eu sei o que aconteceu na minha vida. E a maior libertação, irmão, que Deus pode te dar depois do perdão dos seus pecados, é você ser livrado de você mesmo. Sabe, o dia que você puder falar assim: olha, eu não tenho medo de cair. Alguém pergunta: por quê? Porque eu já vivo no chão. Se alguém me julgar mais do chão, eu vou parar no inferno. Mas do chão eu não posso passar. Então, irmão, melhor lugar que tem. Tá vendo? Que o Senhor quer abater, a gente quer abater. Mas sabe o que a gente esquece? Nós esquecemos o seguinte: é que o lugar mais baixo, toda a água que vier de cima, ela vai para o lugar mais baixo. Tá vendo? Então, quando Deus manda a chuva do céu, ela vai para o lugar mais baixo. Aí quem está lá em cima, na posição, sabe, de reconhecimento, de bênção na presença dos outros, ele vai ficar lá com a gargantinha seca. Você daí embaixo está até lá, assim: eu não aguento mais beber tanta água. Porque você está no lugar mais baixo. Tá vendo, irmão? Irmão, por que Deus, para salvar o homem, para salvar a humanidade, ele tem que trazer o filho dele para a posição mais baixa? Ele existindo na forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por que, irmão? Por que 2 Coríntios diz que Cristo foi crucificado em fraqueza? Irmão, qual é o ato mais poderoso do universo que já aconteceu e jamais acontecerá igual? Qual? Hã? Mas onde aconteceu? No Calvário, está aqui. Está vendo? Esse testemunho aqui da fraqueza, o Senhor foi crucificado em fraqueza. Mas ali, irmão, manifestou o maior poder do universo. Por isso que Paulo aprendeu que ele diz: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Se você tiver 2 irmãos da congregação, um é professor na escola, professor de português, fala muito bem, entendeu? Tem uma boa expressão, né? Conhece a língua muito bem, a pessoa que não tem problema, não se enrola para falar. E aí você tem outro irmãozinho simples lá que, né, não sabe nem assinar o nome direito. Aí o irmão Valdemar e o Júlio Kepler vai lá e fala assim: ó, esses 2 irmãos vão pregar domingo que vem para nós aqui. Ó. Um irmão estudado e o outro irmão aqui simplesinho que, né, puxa a carroça aí, ó, né, não estudou, não sabe nem assinar o nome. Eu pergunto para os irmãos: naturalmente, quem que você acha que vai orar mais para pregar no domingo? Naturalmente que eu estou falando. Porque não quer dizer que todo lugar é verdade isso. Mas, irmão, sem dúvida aquele que fala: puxa, Senhor, eu não sei nem falar direito. Não é assim? A outra não fala: não, ainda que eu não tenha sentimento do Espírito Santo, eu posso enrolar esse povo aqui porque eu falo bem. Eu engano eles aí durante 40 minutos. Hã? Sem falar, é. Ainda que falando muito. Aliás, isso aconteceu nos Estados Unidos. Os irmãos de uma igreja evangélica fizeram um concurso de declamação do Salmo 23. Então quem declamasse assim mais bonito, né, que fosse votado, os irmãos iam votar no auditório, né? Aí veio um irmão que era, né, sabia poesia muito bem, então quando ele falava esse céu e essa terra, ele sabia falar. O outro irmão, quando falava essa terra e esse céu, ele trocava o negócio todo. Aí o que sabia muito bem, né, sabia declamar aquela coisa. Quando ele veio, declamou o Salmo 23, quando ele acabou, o auditório estava de pé, todo mundo, não sei o que, já ganhou. Aí entrou o irmão que era o zelador da igreja. Aí veio e tal, cabecinha baixa, tadinha ali. E aí começou: o Senhor é meu
pastor, e nada me faltará. E começou a chorar. Quando ele acabou, o auditório todo estava de joelho. Está vendo uma diferença? Então, irmão, isso é um amor. Então, irmão, olha, muitos irmãos, não adianta. Você não vai querer ensinar para ele língua grega, entendeu? Coisas profundas da Bíblia. Ele não tem condição e não vai conseguir. Nem português ele não aprendeu direito. Você pode ver que no livro de Atos, quando Paulo lidava com as pessoas que eram ignorantes, no sentido de escola, ele fazia milagre. Quando ele chegava perto do erudito, ele abria a palavra e mostrava para ele, porque o cara tinha condição, mentalmente, humanamente, de entender. Provar que Jesus era o Cristo. Mas quando ele chegava com a pessoa simples, ele fazia milagre. Então, irmão, é um método de Deus até hoje. Não adianta você querer pegar uma pessoa pobre, humilde, que ele não tem condição de aprender, não aprendeu nada. Então, irmãos, qualquer irmão na igreja, ele tem condição de ser espiritual, porque ele pode manifestar o amor de Deus na vida dele. Amém. Não é porque você lê Bíblia, conhece Bíblia, sabe pregar, explicar livro da Bíblia, irmão, isso não é o mais importante. Quanto você acha que Satanás conhece desse livro aqui? Lógico que é conhecimento morto, mas ele conhece. Tem um homem na televisão, que era pastor uma igreja presbiteriana em Copacabana, no Rio de Janeiro. Se não me engano, a primeira igreja presbiteriana. Só que ele é modernista. Irmão, você disse esse homem falar genealogia do Velho Testamento? Sabe aqueles capítulos inteiros, assim, ó? Uma página inteira de genealogia. Fulano gerou fulano, fulano. Ele falava aquilo tudo de cor. Ele sabia praticamente a Bíblia de cor. Mas negava o nascimento virginal de Jesus. Que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Então, irmão, né, isso não tem muito valor. Então, irmãos, olha só. Nós lemos aqui em Romanos, capítulo 5, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que nós não manifestamos esse amor, irmão? Deixa eu contar para os irmãos uma história que eu sei que muitos já conhecem, todos que já tiveram a oportunidade de ler, escritos do irmão Otmani, né? O irmão Otmani falou isso, não sei se foi o primeiro que viu, né? Porque a gente esquece que a igreja já está existindo 2000 anos. E a gente vê um irmão pregando e acha que aquele irmão que viu. Não, ele viu de um outro, e aquele ali viu de um outro mais para trás, e a coisa vai às vezes lá para 5 séculos, 10 séculos atrás. É isso? Mas olha só, irmão, o irmão Ni, ele falou uma coisa muito interessante, baseada em Mateus capítulo 4. Abra comigo aí para você ver. Mateus 4, a partir do verso 18. Acharam? Mateus 4, 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamados Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, nossos irmãos aqui, que o Pedro e o André estavam lançando a rede no mar. Mas o Tiago e o João estavam consertando a rede. Ou seja, a rede para pegar os peixes estava rasgada. Está vendo? E aí o irmão disse que isso que eles estavam fazendo naquele momento que eles foram chamados, que os irmãos sabem, não é aqui que o Pedro e o André e o Tiago e o João se converteram, não é aqui. Eles se converteram, está lá em capítulo 1 do Evangelho de João. Não é aqui. Aqui, irmão, já passaram 6 meses que eles são salvos. Agora, eles estão sendo chamados para ser discípulos. Está vendo? Então a chamada aqui, irmão, não é vinde a mim. Esse é para conversão, para o novo nascimento. Mateus 8, ou Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos vós estáis cansados. Aqui não. Aqui é vinde após mim. Está vendo? Então ele diz, agora, ele está chamando os discípulos para segui-lo, para servir, para ser discípulo, para aprender com ele. Então, essa chamada do que eles estão fazendo naquele momento vai determinar qual será o serviço que eles vão prestar.
Então veja se não foi assim que aconteceu. Quem é que começou a aparecer no livro de Atos, logo no início? É Pedro, João, Tiago ou Paulo? Hã? É Pedro, não é isso? E aí o Pedro, o que aconteceu? No dia de Pentecostes ele pregou o evangelho, jogou a rede e pegou quantos peixes? Quase 3.000. Não foi? Mais na frente ele jogou a rede outra vez, pegou quantos? Quase 5.000. E isso, irmão, vai até o capítulo 12. E aí o capítulo 12, Pedro desaparece. Quem aparece? Por que não é o João? Hã? Não, irmão. É porque a rede não estava estragada ainda. Tá vendo? Então ele não vai ser acrescentado. Porque o Senhor falou, a igreja, naquela época, a igreja não tem rasgo. Tá vendo, irmão? A igreja não está rasgada. E aí, irmão, o João vai ser guardado para o final do primeiro século. Aí quando chega no final do primeiro século, ele vai escrever o Evangelho de João, as 3 epístolas e Apocalipse. Tá vendo, irmão? E sabe o que aconteceu, irmão? O João, quando ele escreveu, ele foi libertado lá de Patmos. Ele estava na ilha de Patmos, mas ele foi solto. Só que quando ele teve a visão, irmão, da ilha de Patmos, ele viu a igreja gloriosa. Ele viu a Nova Jerusalém descendo do céu, né? E tendo a glória de Deus, ele viu tudo consumado. E o irmão sabe, a palavra viu no grego, né? Que o Espírito Santo usou para o Pedro, significa que ele viu e experimentou aquilo. É conhecer e saber com experiência, que é roidá, a palavra roidá no grego. Irmão, eu imagino quando o Senhor revelou para João aquela verdade, e como ele estava numa ilha, você sabe que uma ilha é um pedaço de terra cercado por todos os lados. Então ele devia correr para um lado e para o outro, assim, ter até que frear de vez em quando para não cair dentro d'água. De alegria, de prazer do que ele viu. E já está bem velhinho. Ele está bem velhinho já, lá para os 90 anos. Mas irmão, aí o Senhor falou que ele, João, espera um minutinho. Isso vai acontecer, João. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha lá para baixo. Olha aqui, veja a situação da terra. E aí o que o Senhor mostrou para ele, irmão? Final do primeiro século. A igreja em Éfeso representava todos os cristãos daquela época. Ele diz, perdeste o quê? O irmão sabia que quando ele saiu da ilha de Patmos, ele foi para Éfeso? Os irmãos estão me acompanhando? João está na ilha. Deus mostrou para ele a glória da igreja gloriosa, tudo consumado. Está vendo? E ele se alegrou com aquilo. Mas o Senhor disse, João, ainda tem problema aqui, ó. E agora, olha para lá. Lá, a igreja em Éfeso era representante de toda a situação de todos os cristãos no final do primeiro século. Qual que é a situação deles? Perdeu o primeiro amor. Então você vai voltar lá agora para você costurar a rede. Não está entendendo? Por isso que ele não foi acrescentado. Paulo, quando ele veio, o trabalho dele o que é? Ele pegava os peixes que o Pedro pegou e ia fazer agora edificá-los. Não era o trabalho qual era o trabalho do Paulo? Construir tenda. Que para nós hoje era é o construtor. Naquela época não construía tanta casa de pedra, né? Construía barracas. Então ele é o construtor. Ele disse, eu como sábio arquiteto, coloquei o fundamento e outro edifica sobre ele. Então Paulo ele podia vir pegar os peixes e edificar. Mas irmão, quando chegou no final do primeiro século, a rede, que é a própria igreja, irmão, é o próprio povo de Deus, quando joga no mar, aí entra aquele monte de peixe. Mas entra e sai novamente. Os irmãos já ouviram falar do Billy Graham? Hoje não é muito mencionado, mas o Billy Graham foi um homem que visitou o Brasil. Numa ocasião ele pregou no Maracanã, tinha 200.000 pessoas. 200.000 pessoas. Foi um homem usado para pregar o evangelho pelo mundo inteiro. Mas agora, irmão, no final da vida dele, sabe o que ele declarou? Ele disse que de toda aquela multidão, às vezes num auditório de 200.000 pessoas, 200.000 pessoas, ele disse, se eu puder ter certeza de que 10% foram salvos. De cima, aquela multidão de gente das arquibancadas.
Ele falou, não o outro acusando a ele. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja está furada. A rede está furada. Então, irmão, hoje nós estamos caminhando para o tempo do fim. Qual que é o tipo de ministério que você acha que Deus vai levantar hoje? É o ministério de Pedro? Para evangelizar? Qual que você acha que é o mais forte? Você acha que é o do Tiago? Tiago é da boca fechada. Ele não falou nada. O que tem escrito do Tiago? Não é o Tiago, irmão do Senhor. É o Tiago apóstolo, que morreu lá no capítulo 12 de Atos. Então, irmão, hoje a igreja está toda arrebentada. Sabe, a rede está toda rasgada. Por isso, irmão, evangelizar verdadeiramente, um peixe cair dentro da rede e ser verdadeiramente salvo, salvo corretamente, bem salvo. Como diz o irmão Atmani, tem pessoas que foram salvas, mas mal salvas. E vão criar problema o resto da vida no seio da igreja. É porque, irmão, porque a rede está rasgada. Irmão, quando eu digo que a rede está rasgada, eu estou me referindo ao quê? Vamos ver se os irmãos estão me entendendo. O que é? Faltou amor. Irmão, sabe por quê? O que está escrito em Colossenses capítulo 3? O que Paulo falou? Sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Irmão, sabe o que é vínculo? Aquilo que une, o elo. Tá vendo? A rede não é assim? Né? Uma laçada na outra, como uma corrente que você tem, ou uma corrente que você tem aqueles elos ali, um ligado no outro. Então, o que liga aquilo ali? Ele diz, o amor é que liga, porque senão vai romper. Então ele diz, o amor, irmão, é o elo, é o vínculo da perfeição. Aliança. Tá vendo, irmão? Então, isso é o amor, irmão. Então, por que a igreja divide, irmão? Por quê? Porque faltou. Porque faltou o amor, irmão. Faltou o vínculo da perfeição. Irmão, inacreditável como os irmãos não conseguem ver que nós podemos deixar de amar o irmão, de manifestar o amor com o irmão, por causa de um ponto de vista de uma doutrina. Então, irmão, chega, não. Como é que você foi batizado? Aí foi batizado com água na cabeça. Não, podemos te aceitar. Irmão, eu creio que o batismo é imersão. Mas aquele irmão, ele foi batizado dessa maneira, o entendimento dele, quem sou eu para cobrar dele? A igreja está lotada de gente que foi batizado na igreja metodista, na igreja presbiteriana, na igreja anglicana, na igreja luterana. Eles batizam com água na cabeça, batizam a criança. Quem somos nós, irmão? Porque senão nós não estamos reunidos em nome do Senhor, como o irmão Júlio falou aqui na frente. Nós estamos reunidos em torno de doutrina. É por isso que você tem denominação. A denominação é para denominar, ou seja, para colocar todo mundo debaixo de um padrão. Para estipular. Então, ó, tem esse corpo de doutrina. Você encaixa aqui? Não, então cai fora. Lá em Belo Horizonte, lá no Seminário Batista, que eu me converti no meio dos batistas tradicionais, um dia passaram no seminário um papel para todo mundo responder. Você crê em batismo no Espírito Santo? Sim ou não? Você crê em língua estranha? Sim ou não? O irmão colocou sim, então amanhã você pode sair. Então, brincadeira, irmão. Irmão, que isso, o entendimento de uma doutrina é maior do que o amor por um irmão que o Senhor derramou o sangue dele no Calvário. Brincadeira, irmão. Não dá para acreditar isso? Onde é que nós estamos? Porque se o Senhor mostrou o amor dele para um bando miserável de pecadores como nós, lá no mais profundo lamaçal, como diz o Salmo, no lamaçal de pecado, de perdição, de corrupção, ele nos amou ali. É por isso, irmão, que ele fala que nós temos que aprender a amar não só os irmãos, mas um dia nós vamos aprender a amar o mundo inteiro, irmão. Você não vai olhar para um Hitler, você não vai olhar para os árabes, você não vai olhar para esse povo com, tem que ir para o inferno mesmo. Não, irmão, tem que ir para o céu. Não tem que ir para o inferno, não, ele tem que ir para o céu. Porque o sangue do Senhor Jesus foi derramado por eles também. Então, irmão, olha, o João foi guardado para o final. Agora, irmão, você sabia? O irmão Abel agora está com o Novo Testamento. E o irmão Lúcio também tem. Novo Testamento grego-português.
Então, nós vamos dar uma tarefa para ele e vai confirmar isso para os irmãos depois aí. Só em 3 capítulos, irmão, 3, 4 e 5 do 1 João, João mencionou a palavra ágape 42 vezes. Viu, irmão? Ágape. 42 vezes ele mencionou essa palavra. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor mandou ele para Éfeso para quê? Para costurar a rede. Então, como é que costura? É com o elo, o vínculo da perfeição. E o vínculo da perfeição é o amor. Então, irmão, hoje não há nada que a igreja precise mais do que aprender essa verdade, sabe? De ter essa revelação e de manifestar isso, irmão. Então, olha, irmão, o amor de Deus está derramado em nosso coração. Por que ele não sai? O irmão sabe, coração na Bíblia, né? Oi, irmão, obrigado. Coração, quando a Bíblia menciona coração, lamentavelmente nós pensamos, né? Tum, 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 tum. Nós achamos que é isso. Não, irmão, coração é uma parte da alma e uma parte do espírito. Alguns irmãos entendem que é toda a alma com a consciência do espírito. Porque no seu espírito você tem consciência, comunhão e intuição. Na alma você tem mente, emoção e vontade. Né? Já o irmão Watchman escreveu um livro que chama Conhecimento Espiritual. E ele explica lá, se eu não me engano, ele diz que é a mente da alma e a consciência do espírito. Tá vendo? Esses dois é que formam o coração. Tá? Mas não precisamos entrar em muita técnica, não é necessário. Mas que engloba a alma e o espírito, sem dúvida nenhuma. Tá vendo? Nesse coração, no nosso coração, é que está, que a palavra de Deus está falando. Tá vendo? Então, irmão, o amor de Deus está derramado em nosso coração. Tá? Então, lá dentro, lá no nosso espírito, o amor de Deus está lá. Agora, por que ele não sai? Porque em volta tem o quê? Tem uma casca. E essa casca se chama alma ou eu. Não tenha dúvida. Quando você vê um irmão entrar em choque com o outro por causa de ponto de vista doutrinário, tá vendo? Ao invés de falar, tudo bem, irmão, olha, não posso te acompanhar, não posso te entender, não entendo como você entende, mas irmão, aqui, ó, me abraça aqui, nós somos um. Tá vendo? Irmão, se nós tentarmos ter unidade no Senhor, na periferia, o que eu chamo de periferia? Já viu a roda de uma bicicleta? É isso? É lá, a roda sim. Agora, aqueles negócios que você tem ali, como é que chama? Eu sempre troco o nome. Raio, eu sempre falo aro, é raio. Tá vendo? Os raios na periferia estão todos separados. Mas quando eles caminham para o centro, o que acontece? Todos eles se encontram aqui, ó. Tá vendo? Então, irmão, isso é que nós temos que ver, irmão. Na periferia, eu não concordo. Eu não concordo com o irmão Júlio, não concordo com o Valdemar, um monte de coisa com o Abel. O Abel, todo dia nós brigamos lá, todo dia na casa dele. Todo dia nós temos uma discussão lá feia. Sabe? Ficamos vermelho com o outro lá. Era anjo ou não era anjo? Então, irmão, mas nós temos que caminhar para o centro, irmão. O que nos une é o nome do Senhor. Tá vendo? Por que no Velho Testamento Deus chamou o pecado de Jeroboão de pecado de Jeroboão? Tá vendo? Sabe por quê? Porque ele dividiu o lugar de culto. Se ele dividisse a nação de Israel em 10 tribos e 2, não tem problema. É problema, mas não é tão sério. Mas agora dividiu o lugar de culto e dizer, não pode voltar para Jerusalém. O que ele fez? Ele disse, ali em Jerusalém, o Senhor disse, é onde eu vou colocar o meu nome. Está vendo? Essa é a verdade que nós pregamos hoje. Reunidos para dentro do nome do Senhor. Então, é lógico que se o irmão chegar aqui e dizer, eu quero reunir com vocês aqui, mas eu não creio que Jesus é o Filho de Deus. Negativo. Porque, irmão, isso é uma heresia. Mas se ele chegar e falar assim, eu não creio no arrebatamento assim, assim, assim. Eu não creio em língua estranha. Não creio no batismo com o Espírito Santo. Não creio em profecia, em visão. Você tem que aceitar. Porque senão, a sua unidade é uma unidade de acordo com aquilo que você crê. Tá vendo?
Existe irmão hoje que ele tem, nós poderíamos chamar da denominação da unidade. Porque ele só aceita irmão que tem a visão da unidade. Não, irmão, não consigo ver isso não. Você crê que pode ter muitas igrejas na cidade? Creio. Ah, então, negativo. Ele prega que a igreja é uma só na cidade, mas rejeita o irmão que mora na cidade. Ah, irmão, tudo isso, irmão, é simplesmente por causa dessas 4 letrinhas. Que na verdade são outras 4 letrinhas. Amor e Deus. Tá vendo, irmão? Só por causa disso. Agora, irmão, o amor está ali dentro. Ele não sai, irmão, porque nós não somos quebrados. Nós não somos quebrados. Irmão, e sabe como é que Deus vai nos quebrar? Não é quando a gente está errado, não, que aí não é quebrantamento, não, aí é chicote mesmo. Aí não é quebrantamento, não. Não é martelo, não, é chicote mesmo. É correção, sabe? Disciplina. É aquilo que está lá, que o Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama, corrige. Mas, irmão, quebrantamento é diferente. Maria está servindo o Senhor, né? O nenê. E, puxa vida, ela não sabe o que ela vai passar. Porque na cidade todo mundo fica sabendo, escuta, vem cá. Você viu a Maria? Ela está grávida. Mas ela não casou. Coitado do José. Não é assim? Você está entendendo que eu estou falando coitado do José? Porque o José diz que não é o pai. Aí, irmão, o Simeão, quando pegou o Senhor Jesus, ele falou, olha, você já sofreu muito, mas isso não é ainda o final. Porque uma espada ainda vai atravessar tua alma. Está vendo? Sabe como é que o salmista, se não me engano, não sei se é Salmo 106 ou 105, quando o Espírito Santo conta a história do José, ele diz que a alma do José entrou em ferro. Em algumas traduções que traduz corretamente, diz, o ferro entrou na alma do José. O ferro é a mesma espada de Maria. Sabe por quê, irmão? Que a nossa alma, o nosso eu, irmão, se tornou independente de Deus quando Adão e Eva comeram do fruto da ciência do bem e do mal. Aquele fruto era para desenvolver a alma. A árvore da vida é para desenvolver o espírito. E as outras árvores do jardim para desenvolver o corpo físico. Não, ele foi lá e comeu exatamente. Aí, irmão, a alma ficou desproporcional. Quando nós convertemos, Deus apenas toca no nosso espírito. É o início da salvação. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. O vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente íntegros para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, é espírito, alma e corpo. Então, irmão, hoje o amor está lá dentro, mas ele não pode sair, porque não tem abertura. Os irmãos lembram quando Jesus está indo para Jerusalém, e ele então passou pela aldeia dos samaritanos, e os judeus, você sabe, ó, não se bate com o samaritano, porque o samaritano houve uma mistura. Quando eles foram levados lá para o cativeiro da Síria, aí voltou um grupo lá da Síria que não era judeu, e houve uma mistura ali, né? Na cidade de Samaria, o judeu não se dava com ele. Tanto que Jesus, quando chegou perto da mulher samaritana, ela falou, como é que você sendo judeu me pede a mim de beber, eu que sou uma mulher samaritana? Eles não, sabe, eles eram inimigos. Quando Jesus passou e os samaritanos não quiseram receber Jesus, você lembra o que aconteceu? O que foi? Pode falar. O que aconteceu, irmão? Lembra? Jesus está passando lá. Queria entrar, passar pela aldeia dos samaritanos. Eles não permitiram. Aí 2 discípulos. Quem? Tiago e João. O que eles fizeram? Cheio de amor. Não foi? Ô Senhor, o senhor quer? Olha, vamos fazer igual a Elias. Elias orou e mandou fogo do céu e lambeu aquele sacrifício lá, aquela água e tal. Só quer? Nós vamos mandar fogo na cabeça desse povo aqui. Não foi isso, irmão? Sabe quem que é, irmão? João, o discípulo amado. Mas nessa época, discípulo do amor. Tá vendo, irmão? Mas aí, sabe o que acontece, irmão? O Senhor vai tratar com eles e diz, olha, você não sabe de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar os homens. Tá bem, irmão? Inimigos há. Mas os anos passaram, irmão.
E aí um dia agora, o Espírito Santo veio, Tiago foi tratado, João foi tratado, e agora o Espírito Santo de Deus manda um homem para pregar em Samaria, chamado Filipe. E Filipe pregou, as pessoas converteram, houve curas, houve milagres, aquela coisa todinha. Mas dá um pouquinho, o que aconteceu? A igreja em Jerusalém ouviu e mandou para lá Pedro e João. E eles foram lá e oraram para que o fogo do céu descesse sobre o samaritano. Não foi? Mas qual fogo, irmão? Fogo do Espírito Santo. Ó, irmão. Volte a citar aberto sua Bíblia em Colossenses. Lembra o que está escrito aí? Efésios capítulo 5. Verso 1 e 2. Você quer ser imitador de Deus, irmão? Tem um lugar que Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aqui ele diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. De que maneira, irmão? Olha, irmão, veja, andar em amor. Já pensou? Irmão, já pensou o que aconteceria na igreja? Cada passo. Está falando de conduta. Andar não quer dizer simplesmente andar, mas é a sua conduta. Atitude, o tempo todinho. Ou seja, andar em amor significa, você fala assim: eu andei um tempão no asfalto. Aí o outro diz: eu andei na terra. Aí eu andei na lama. Aqui vai andar em amor. É bem melhor, né? Você está entendendo? É o chão que você está pisando nele. Como também está escrito em Efésios: as boas obras que ele preparou para quê? Está bem, irmão? Andar em boas obras, andar em amor, andar em humildade. Estuda na Bíblia, pega a palavrinha andar para você ver no Novo Testamento, você vai ver que coisa maravilhosa. Enoque andou com Deus. Abraão anda na minha presença, ser perfeito. Bom, está vendo? Aqui diz, irmão, para a gente andar em amor. Como é que é andar em amor? Como também Cristo nos amou. E o que ele fez? Irmão, quando fala de amor, irmão, é entregar, é dar, é sacrificar. Está vendo? Esse amor aqui, irmão, chama amor sacrificial. Ele não espera nada em troca. Irmão, quem já caminhou mais do que 10 anos de casamento, né? Eu vou completar 30 agora em outubro. Todo mundo que já tem esse tempo sabe o seguinte: que se não tiver esse amor, irmão, não dura. Não dura o casamento. O amor eros, o amor de um homem por uma mulher, não sustenta o casamento. O mundo está cheio, sabe? Isso que todo mundo prega hoje, amor, eu te amo, não sei o quê. Se você tiver com a televisão ligada na sua casa e o cara falou eu te amo, você pode desligar, porque já vem dinamite. O casalzinho, quando começa a namorar, eles se amam de que maneira? Ele olha e ela anda, sabe? Ela tem um jeitinho para andar. Não, quando eu vi já andando, parece uma gazela. Quando eu olho para os olhos dela, aqueles olhos castanhos, aqueles cabelos longos, ou cabelos curtos também, senão os cabelos curtos. Aí só olha isso. Aí depois, quando ele casa, começa a descobrir: o cabelo já não vale mais nada, o olho não vale mais nada. Quando namorava, a moça perguntava: ô meu amor, o que é aquele no céu? Ô minha querida, aquele é a lua que nosso Senhor Jesus Cristo criou. Aí depois de 3 anos, perguntou: meu amor, o que é aquilo? Ô mulher burra, você não sabe o que é lua? Irmão, é uma tremenda verdade, irmão. O amor que mantém o casamento, irmão, não é eros e nem filéu, nem amizade. É o amor de Deus. Por isso que lá nas bodas de Caná foi dito que eles não sabiam que o dono da casa tinha guardado o melhor vinho para o final. Aí, irmão, pergunta para aqueles irmãos que você olha e fala: puxa, aquele casal ali me impressiona. Vai lá e pergunta para eles que até o amor físico é melhor do que o primeiro. A pessoa acha: não, estava na flor da idade. Não, irmão, quando chega lá, já está bem velhinho. Lá em Belo Horizonte tem um casalzinho de irmão, um tem 70 e a esposa tem 75 e ele 78.
Você precisa ver os dois, andam de mãozinha dada o tempo todo. Estive lá em Belo Horizonte agora, na hora de sair, os dois sentadinhos na beira do cimento. Abraçadinho um com o outro. Dois maracujá. E daqueles bem maduros. Mas, irmão, impressionante, só você vendo, os dois. A vivência, você fala, não tem explicação. Porque, olha, não tem atração física, não tem nada, irmão, não tem nada. Sabe? O marido cheio de coisa, ele tem um tipo de prática, ela tem outro tipo. Ele é aquele paradão. Só para você ter uma ideia, um dia foram para um casamento em outra cidade. Quando a irmã procurou, era a irmã Nair e o irmão Antônio. Eles não vão importar de eu contar isso não, porque estão gravando e pode chegar um dia lá. Me perdoa, viu, irmão? Pedir perdão adiantado. Aí quando ela procura o irmão Antônio, cadê ele? Estava lá na beira do rio, porque era no interior, dobrou a calça do terno do casamento, até aqui na cintura, e entrou dentro da água, lá no barco. Ela chegou, Antônio, você tem coragem de usar o terno que você comprou ontem para o casamento? Não ia dar muito trabalho para trocar o outro. Aí um dia ela chegou e estava amarrado com o cinto, a calça chique, e o cinto amarrado com um pedaço de pano. Enfiou um pedaço de pano aqui. Ela falou, mas puxa, você não colocou o cinto? Eu falei, não ia dar muito trabalho tirar da outra calça, eu peguei e amarrei esse aqui mesmo. Você tem ideia? Isso é uma maridinha que ela tem. Hein? Maravilha, né, Rose? O que você acha? Ia ser um nome. Maravilha que... Tá vendo, irmão? Sabe por quê, irmão? Isso só tem uma explicação. É o amor de Deus, irmão, entrou. Tá vendo? E esse amor, irmão, ele é paciente, ele é benigno. Volta ali lá para você ver. Ele não tudo suporta, tudo sofre, é longânimo. Os irmãos sabem o que é longânimo? É longo sofrimento. Tá vendo? E outra coisa, irmão, ele não se... como é que fala? Com a injustiça, não se alegra com a justiça. Com a injustiça. Pois é, o que acontece? É aquele negócio do irmão que te faz o mal. Aí você fala, vou esperar. Aí um dia a pessoa chega e fala, você sabe o que está acontecendo com fulano? E ele falou, opa, me conta depressa. Estava esperando por esse dia. Tá vendo, irmão? Esse é o contrário do que está lá. Ele não se alegra com a injustiça. Tá vendo? Tem outro lugar que ele fala, ele não faz contabilidade ao irmão que está dizendo, ele não contabiliza o erro que o irmão tinha. Ele não escreve ali. Epístola de Judas, antes do Apocalipse. Irmão, esse versículo, irmão, é muito importante. Muito importante, irmão. Sabe, olha, tem irmão que acha que Deus vai nos dar o amor por medida. Sabe? De acordo com o problema. Então, você chega lá, tem um dia que você chega, Senhor, preciso aí de 250 gramas de amor. Aí ele vai lá, pede um anjo lá, pede, 250 gramas aí, de amor aí pro fulano. Irmão, isso não é verdade, não é assim. Sabe? Deus é amor. É Ele em nós, Ele que vai responder. Se formos nós, irmão, pode saber, é guerra, é tiroteio, sem dúvida nenhuma. Aí escuta bem, quantos irmãos já ouviram falar de uma irmã que escreveu, tem vários livros dela hoje no Brasil, se não me engano uns 2 ou 3, chama Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom. Tá vendo? Essa irmã, ela viveu na época do Hitler, e a família dela protegia os judeus, ela tinha esconderijos dentro da casa que ela protegia os judeus ali. E eles foram descobertos, ela foi levada para o campo de concentração. Ela e uma irmã. Aí, irmão, aquela irmã dela, eles sofreram tanto na mão de um carrasco que tinha lá, nazista, sabe? Coisa assim terrível, de pegar as duas, tirar a roupa delas e fazer elas andar pelo campo de concentração num dia de frio, de 10 graus, 15 graus abaixo de zero. Sabe, sofreram assim, nem se você ler o livro você não acredita quanto que ela sofreu. Aí acabou a guerra, Hitler foi vencido, né, aquela derrota, os alemães aí tomaram conhecimento do que ele tinha feito, muitos não sabiam o que estava acontecendo, as atrocidades, coisa terrível que faz mal até de ver. E aí, irmão, o que aconteceu? Deus falou com ela, agora você vai voltar
Você vai pregar agora o meu perdão, o meu amor para o povo alemão. Você vai dizer para eles que eu perdoo a eles. E aí ela foi todo feliz, né? Ó. Agora não pode conversar. Viu? Olha, irmão. Ela está pregando lá num auditório muito grande, cheio de alemães. E ela dizendo, vocês precisam conhecer o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira e tal. E Deus lança o nosso pecado no fundo do mar. Miqueias, jamais se lembra deles. Acabou de pregar, não era uma igreja, era um salão. Ela alugava o salão, pregava para as pessoas para anunciar o perdão do amor de Deus, né? E aí, de repente, bom, acabou aquela reunião acabou, todo mundo está saindo. No meio do auditório vem uma pessoa ao contrário. Um homem vestido com sobretudo, né, uma noite fria na Alemanha. Quando ela bate os olhos, era aquele carrasco lá do campo de concentração. O Adão subiu até... Sabe que é, quando o Adão aparece, que você faz assim, para ele não sair pela orelha, pelo nariz, pela boca, que é aquele carrasco que matou a minha irmã e que me fez sofrer tanto. E veio caminhando em direção a ela. Aí chegou perto dela, estendeu a mão e disse, irmã, graças a Deus, Deus lança nosso pecado no fundo do mar. Ele não conheceu a ela conheceu ele. Ela virou as costas e começou a mexer na bolsa assim, eu não posso pegar na mão desse homem. Eu disse, você tem que pegar na mão dele. Primeiro você pregou dizendo que eu lanço o pecado no fundo do mar. E segundo, ele está chamando você de irmã. Ele está debaixo do meu sangue. E ela mexendo ali, e depois ela falou, tá bom, senhor, eu vou pegar na mão dele com um pedaço de pau. Pegue como você quiser, mas tem que pegar. Sabe por quê, irmão? Nós achamos que nós temos a reserva do amor. Não tem, não. Deus fala só para você, ame. E aí você espera o resto para você ver. Não sei, alguns irmãos aqui, se você pedir, eles podem testemunhar para você. E ela virou, e nem olhar para a cara dele. Pegou na mão dele e pegava um pedaço de pau. Aí o amor de Deus caiu sobre eles. Ela abraçou com ele. Irmão, você lê a descrição, coisa tremenda. E aí quando ela contou para ele, puxa vida. Quando ele ficou sabendo quem era aquela pessoa. Irmão, você já parou para pensar? Quando Paulo partiu e ele chegou no paraíso, sabe com quem ele foi encontrar? Sem dúvida com Jesus, em primeiro lugar. Primeiro quero ver meu Salvador. Conhece, irmão? Ele conhece, é da minha idade, ó. Os mais jovens conhecem essas coisas, não. Né, irmão? Primeiro o Salvador, mas depois, irmão? Quem? Isso, irmão, Estevão. E quando Estevão foi apedrejado, esmagado, a cabeça dele, Paulo consentia na morte dele. Mas o Estevão orou e disse, Senhor, não os imputes desse pecado. Essa foi a conversão do Saulo. Aí, quando ele partiu, irmão, não tem a menor dúvida. Ele chegou, olha, depois do Senhor Jesus, quero encontrar o Estevão. Então, irmão, olha só. Judas, o que ele fala? Verso 21. Não é que diz, irmão? Mano, por que nós temos que nos guardar no amor de Deus, mano? Porque o amor de Deus nunca sai. Entendeu? É nós que saímos do amor. Mesmo quando você está em desobediência, irmão, o amor de Deus está lá. Eu posso provar para você na Bíblia, tem um versículo de Isaías que diz, quando o povo de Israel está caminhando pelo deserto, irmão, 40 anos de desobediência. 40 anos, Deus dizimou aqueles 2 bilhões que saíram do Egito, menos Josué e Caleb. O povo está morrendo ali. A palavra de Deus diz assim, Deus se afligiu com toda a aflição deles. Irmão, impressionante. Todo lugar que ele ia, o Senhor ia atrás. E o Senhor está disciplinando. Mas todo o sofrimento que eles passavam, Deus também sofria. Você está vendo, irmão? Porque hoje a correção dos pais às vezes não tem valor para os filhos. Sabe por quê? Porque bate com raiva. Ele descarrega a raiva no filho. A mãe vai falando assim, menino, para de brincar com isso. Você vai tornar esse negócio aí. Você vai quebrar esse copo. E fala uma vez e fala duas. Aquilo, lá dentro o azedo vai subindo. O azedo vai subindo.
Dá um pouquinho, quando eu era, pá, que eu falei com você que não beba. Tá vendo, irmão? Essa mãe e esse pai representou mal a Deus. Aquela criança olha para o pai e para a mãe e acha que Deus está assim. Não, irmão, não pode ser na raiva. Tem que passar a raiva. O irmão falou comigo assim, irmão, se passar a raiva eu não bato. Eu falei, então não bata. Você tem que bater e sentir cada chibatada que você der, cada chinelada que você der. A criançada está gostando aqui, tem uns meninos que estão rindo para mim, ô irmão, Deus, maravilha. Tá vendo, irmão? Mas esse é o segredo, irmão. Tá? Como é que o pai provoca a ira no filho? Batendo com ira. Irmão, eu vim de uma casa que eu vi isso. Meu irmão mais velho, ele chegou a falar matar meu pai. Já partiu, já morreu, meu irmão. Meu pai também. Mas ele chegou a falar em matar meu pai. Falou comigo, você fala com aquele que eu vou matar ele. Por quê, irmão? Meu pai era um homem nervoso, estourado. Se olhasse para ele de rabo de olho, ele pegava a cadeira que estava aqui, jogava na gente. Qualquer coisa que tivesse na mão. Eu apanhei, mas era com fivela. Antigamente tinha uma fivela de ferro, sabe? Igual aquelas do exército. Ele dobrava e punha a fivela para o lado para bater. E pá, aquilo ficava uma marca nas costas assim. Graças a Deus pelo que ele fez comigo. Não reclamo de jeito nenhum, foi ótimo. Um sem vergonha igual eu, tinha que aprender, era isso mesmo. Senão, eu não sei o que daria de mim. Mas, irmão, aprendi uma coisa. Um dia eu bati no meu menino, ele era pequeno, estava brincando com a irmã, e eu estou lá preparando o sermão, a gente preparava o sermão. Hoje eu não preparo o sermão, hoje eu preparo o serpé. Cansei de preparar sermão. Aí eles estão brigando, me perturbando, e eu estou querendo preparar, vai dar problema aí nesse quarto. E eu preparando a mensagem de Deus, mas já irado lá dentro. Aquela mensagem abençoada para pregar no domingo. E dá um pouquinho, a menina caiu, eu cheguei lá, não tive dúvida. Ele jogou a menina, cheguei para bater nele, ele não tinha feito nada. Aí quando cheguei de noite, eu trabalhava, fui para o trabalho e tal, quando eu voltei, aí minha esposa, nossa, o Delny está chateado com você. Mas por quê? Você bateu nele e não fez nada. A menina caiu sozinha. Aí fui para o quarto para chatear, meu Deus, o que é que eu faço? Falei, não, agora você vai lá e deixa ele bater em você, porque você bateu nele. Ele vai descontar em você. Tá bom, senhor. Entrei no quarto, fechei a porta. Ô filho, vem cá. Você lembra quando a chinelada que eu te dei? Não sei não, pai. Umas 5, 6, umas 7 eu acho. Tá bom, então, aqui. Desconta aqui no pai. Meu irmão, ele levantou o chinelo. Mas não conseguiu. Jogou o chinelo no chão e passou. Sabe, naquele dia ele aprendeu que o pai dele erra. Ele aprendeu que o pai dele tem que pedir perdão. O irmão sabe por que o Otmani foi salvo? Que a mãe dele pediu perdão para ele. E na China isso é impossível. Meu irmão, essas coisas só acontecem se você tiver amor de Deus. Tá vendo? Então, irmão, nós temos que aprender, irmão, a nos guardar no amor de Deus. O amor nunca sai. Viu, irmão? Nem quando você está errado, irmão. Qual o pai? Aqui tem um monte de pai. É isso? Tem pais aqui que estão passando problema com os filhos. Vai lá e pergunta para eles. Você deseja que seu filho seja atacado por um ladrão aí na rua? Meu filho passou 10 anos fora da comunhão. Viveu, irmão, você nem imagina o que ele praticou. Sabe? A gente acordava 3 horas da manhã, do quarto olhava para a copa assim, a luz está acesa, não chegou. Porque quando ele chegava, apagava a luz. 3 horas da manhã, um dia eu estava com os olhos tatalados assim no teto. Oh, meu Deus, onde é que está o menino nessa hora? Menino de 20 a 30 anos, pra você ter uma ideia. Não foi adolescente não, de 20 aos 30 ele virou adolescente. Foi pro mundão mesmo. Fumar, beber, jogar, depois acabou mexendo com droga, tudo que você imaginar. E eu estou lá com os olhos virados pro teto, aí vê aquele sentimento assim, você não quer que eu mande um ladrão para ele dar umas cocadas nele? Onde que ele estiver? Falei, não, senhor, não, de jeito nenhum. Não, vai lá, manda um ladrãozinho lá, toma o celular dele, toma o violão, quebra o violão na cabeça dele, você não quer isso não? Não, senhor, não quero não. Falei, mas você não me vê dessa forma, viu? Você ama o seu filho mais do que você acha que eu amo você. Porque seu filho está errado, está no pecado, está na bandalheira e você ainda ama ele do mesmo jeito. Agora, quando você está errado, você acha que eu não te amo? Puxa, irmão. Eu caí da cama.
E é por isso que eu prego para os irmãos hoje. Irmão, se você virar as costas para o Senhor, a luz continua a brilhar nas suas costas. Ele não vai tirar a luz. Irmão, não, se você virar as costas, não. É lógico, você não tem comunhão com Ele. Mas o dia que você virar, Ele fala, não, a luz estava aí o tempo todo. Sabe por quê, irmão? Que aquele que em nós começou a boa obra, Ele vai completá-la. Sabe? Feliz aquele que coopera agora. Bom, só termino concluindo falando para os irmãos isso. Não se engane, irmão. Hoje o Senhor não está procurando pessoas que sabem explicar a Bíblia bem, que sabem pregar bem, conhecem os livros da Bíblia. Isso não é o mais importante. O mais importante é que o Senhor vai mandar provas, vai mandar aflições para você aprender a negar a si mesmo. Está vendo? Para quebrar essa casca. E aí você vai descobrir que o amor começa a sair. Aí, irmão, tudo se torna fácil. Você vai ver que não tem situação. Você sabe, o irmão Stephen, ele crê que Romanos capítulo 8, que a criação aguarda a manifestação para entrar na liberdade dos filhos de Deus. Ele crê que você pode entrar nisso agora. E de que maneira? Quando a sua alma é quebrada e é salva. Então, irmão, que o Senhor nos abençoe. Sabe? Nós, pelo Espírito de Deus, essas palavras possam descer até o nosso espírito. E nós possamos aprender isso, manifestar, as pessoas chegarem e falar, olha, veja como aquelas pessoas se amam. Amém. Ô, irmão, quão maravilhoso que é isso. Sabe, deixar de brigar pelos nossos direitos. Se falar, Senhor, eu vou ser prejudicado, ok, eu estou pronto a perder 100%. O Senhor vai prejudicado? Não, o Senhor não. Quando o Senhor está em jogo, irmão, eu não posso permitir. Mas se sou eu que sou prejudicado, eu tenho que abrir mão. Porque foi isso que Jesus fez. Ele existindo na essência de Deus. Ele não julgou que devia se agarrar a isso. Ele abandonou aquela posição sem perder, sem deixar de ser Deus. Mas quem olhava para ele dizia, que Deus é seu pai, quem é você? Abraão viu o meu dia. Quem Abraão viu o seu dia? Você não tem 50 anos. Irmão, Deus nos abençoe. Senhor, nós agradecemos pela tua bondade para conosco. Declaramos, Senhor, aqui que se essas palavras podem servir de edificação para qualquer pessoa, Senhor, é simplesmente pela tua misericórdia. Senhor, nossas palavras são palavras de morte, de destruição. Só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Senhor, usa essas palavras nessa manhã. E, Senhor, que elas sirvam agora para nós, Senhor, participarmos desse momento tão importante, em que o Senhor se lembra de nós. O Senhor sabe que nós somos esquecidos, que nós esquecemos da purificação dos nossos antigos pecados. E o Senhor vem nos lembrar aqui mais uma vez, eu morri por ti. Eu te amei com amor eterno. Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.